Olá, queridos pré-adolescentes da Igreja Casa da Adoração. Nós não podemos estar reunidos fisicamente, mas podemos continuar aprendendo um pouco sobre Deus e sobre Sua palavra. E é isso que a gente vai fazer nesse novo canal de comunicação. Então, vocês se recordam que nós estávamos falando sobre o povo de Deus, sobre como tudo começou desde a criação, com uma linha do tempo e como se deu a história do povo de Deus. Nós paramos quando da divisão dos reinos, do reino de Israel em dois reinos, reino do norte e reino do sul. E hoje, para retomar um pouco tudo isso e descobrir o fio da meada disso tudo, eu quero convidar vocês para analisar algumas questões comigo. Vamos aprender um pouco sobre geografia bíblica, juntamente com alguns outros conhecimentos. Então, veja, nós precisamos nos questionar sempre qual a razão pela qual Deus escolheu um povo e qual é a razão pela qual nós hoje podemos ser escolhidos por Deus. Todos nós somos escolhidos por Deus. Por que que Ele nos escolheu? E como nós podemos saber se estamos cumprindo os propósitos do Senhor para nós? Nós podemos perceber aqui, nesse slide que eu coloquei para vocês, duas perguntas. Por quê? Então, por que nós fomos criados e para quê? Será que dentro desse universo todo, desse cosmos todo, nós temos uma importância para Deus? Nós temos uma importância para Deus, fomos criados à imagem e semelhança dele. A glória de Deus se manifesta nos homens, se manifesta na sua criação. E nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Então nós somos o lugar onde a glória de Deus deve se manifestar. Nós percebemos desde o início dos tempos, e já conversei com vocês que o livro de Jó é um livro contemporâneo ao livro de Gênesis. É um dos livros mais antigos da Bíblia, embora não apareça assim no sumário da sua Bíblia aí em casa. Jó era considerado um homem temente a Deus, e ele se desviava do mal. Mas não havia ainda uma aliança entre Jó e Deus. Não havia uma aliança que nós tenhamos herdado. Deus nos criou, portanto, em liberdade. Nós podemos reconhecer isso a partir da vida de Jó, porque Deus fala sobre o fato de que Jó escolheu honrá-lo, o fato de que Jó poderia ser observado como um homem temente a Deus. A partir de Sete, que era, obviamente, da descendência de Adão, nós temos o que a Bíblia nos informa, que é o início do que começou a se chamar de invocação ao nome do Senhor. A Bíblia fala em Gênesis 4:26, como vocês podem acompanhar aí, a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então veja que é uma diferença de nível. Jó temia a Deus. A partir do momento em que nasce o filho de Sete, começa-se a invocar o nome do Senhor, a louvar o nome do Senhor, a proclamar o nome do Senhor. E nesse quadro, nós temos aí uma demonstração da descendência. Então, estamos aí já após o dilúvio e os filhos sobreviventes de Noé. Os três filhos de Noé, você pode observar aqui, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles teve sua descendência, você pode observar, mas preste atenção que dos filhos de Cã nascem alguns daqueles que seriam os povos inimigos do povo de Deus. Então, alguns estudiosos acreditam que os descendentes de Cã, eles incluem os povos da Turquia, da Síria, do Líbano, da Babilônia, aqueles que a Bíblia cita especificamente como povos que habitavam
a terra prometida antes de ela ser conquistada. Então, o Eveu, o Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Amateu. E nós temos os descendentes de Sem. Entre os descendentes de Sem estão os hebreus, e entre os descendentes dos hebreus, entre os hebreus, está então Abraão. Portanto, você pode perceber que existiram diferenças entre os filhos de Noé. Né? O Cã, o filho amaldiçoado, teve uma certa descendência. O Sem teve um outro tipo de descendência. E entre os descendentes de Sem estava Abraão. Ok? Então você observa aqui pelas setas que nós temos Abraão gerando Isaac, gerando Jacó, gerando José e, portanto, todos os demais filhos que vão compor as tribos de Israel. Nós temos, então, uma modificação em relação ao patamar da relação dos homens com Deus. Passamos de Adão para a Sete, quando do nascimento de sua descendência, e passamos desse momento em que havia uma invocação do nome do Senhor para o momento de uma aliança, para o momento em que Deus chama Abraão, para o chamado de Abraão. E é exatamente isso que Deus fala para Abraão: separe-se, saia do lugar onde estão os seus parentes, do lugar onde você tem a sua família, onde você está arraigado, e vá para outro lugar para o qual eu te enviarei. Lembrando que Abraão estava em Ur dos Caldeus, que é o berço da Babilônia, o lugar que representa o mundo. Então, o chamado de Deus para Abraão é de que ele se separasse do mundo. Nós já conversamos sobre isso. Deus exigiu, portanto, essa fé de Abraão e essa amizade. Ele foi reputado por amigo de Deus. Depois, nós temos um caminho de transformação que acontece com Jacó. Jacó era um enganador, um mentiroso, e ele foi transformado por Deus no momento em que ele teve um encontro com Deus. Esse encontro fez com que Jacó fosse modificado e se tornasse Israel. Seu nome mudou porque ele deixou de ser aquela pessoa que era antes do encontro com Deus. Veja aí no mapa que nós temos uma extensão, essa partinha azul demonstra a extensão da terra prometida, excetuando o Egito, ok? Essa extensão aqui é próxima ao reino de Abraão, ao reino de Salomão, ok? Então, essa daí foi a extensão do reino de Israel à época de Salomão. Verifique então que tem uma saída para o mar, aqui, e verifique que há uma fronteira com o Egito, uma fronteira com a Jordânia, o que hoje é a Jordânia, né? Uma fronteira com o que hoje é o Iraque, uma fronteira com o que hoje é a Síria, ok? Então veja que no mundo todo nós temos esse pedaço onde tudo começou para nós. Adiantando um pouco, nós temos aqui agora, então, o mesmo mapa, só que um pouco mais ampliado, um pouco mais aproximado. E você pode ver que eu fiz esse mesmo caminho dessas fronteiras a partir dos marcos territoriais, né, que são os pontos de indicação da Bíblia para o que seriam essas fronteiras. Aqui eu coloco esses marcos novamente, só que sem a marcação por linha. E aí eu coloco algumas informações a respeito desses lugares onde nós encontramos
esses marcos e essas fronteiras. Bom, muito bem. Depois de Abraão, então, vocês se lembram que depois de Jacó, houve a escravidão do povo de Deus no Egito, porque mudou o faraó, então não era o mesmo faraó que tinha exaltado José. E nós conversamos a respeito dessas leis que Deus dá para Moisés, né? Então, pessoal, nós entendemos que há um caminho de separação, há um caminho de santidade, de separação do povo de Deus. Então, nós somos chamados a uma separação desde antes até da existência dos 10 mandamentos. E isso se concretiza com as leis a partir de Moisés. Então, no Pentateuco, no começo do Antigo Testamento, nós temos leis sobre vários assuntos. Leis sobre o corpo, leis sobre a propriedade, leis sanitárias, algo que nenhum povo da época tinha, leis para a mente, para o coração, e as penalidades para quem descumprisse as leis. Essas leis não eram passíveis de cumprimento em sua integralidade por todas as pessoas. Aliás, por nenhuma pessoa. Ninguém é capaz de cumprir todas essas leis, de não errar. E Jesus vem para que pudéssemos, pela graça, agradar a Deus e pudéssemos ser justificados pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. Você observa aí que quando Deus manda o seu povo destruir os inimigos, os povos que estavam ali na Terra Prometida quando eles chegaram, e nós já conversamos em aula lá na igreja, o porquê que Deus manda fazer essa destruição, o que esses povos faziam. E nós temos aqui que alguns desses povos não foram totalmente destruídos. Houve, inclusive, o descumprimento de algumas ordens de Deus para destruir alguns desses povos. E o povo de Deus ficou cercado, quando não dividindo parte da terra, por esses povos. Então, nós podemos ver que alguns dos descendentes que nós vimos de Noé estão aqui povoando essa localização da Terra Prometida. Você consegue ver os nomes, os mesmos nomes que nós citamos antes, aqui pela região que eles ocupavam no mapa. Aqui nós temos também o mesmo mapa, só que com uma outra dimensão, dividindo então as tribos que ocupavam a Terra Prometida. Aqui nós temos um mapa com imagem de satélite. E aqui nós temos a divisão da Terra Prometida com esses mesmos povos, mas já com a divisão de onde a Bíblia demonstra que os povos, que as tribos de Israel ocuparam. Então veja que cada região está indicando o nome da tribo de Israel que a ocupou. Então, se essa história de separação começou desde o momento da criação e ela continua até hoje, qual é o plano de Deus para a nossa separação? Especialmente nesse tempo em que estamos vivendo uma crise no mundo, uma separação literal das pessoas em suas próprias casas, com suas famílias, nós podemos refletir. E eu convido você a orar hoje. Eu também vou orar hoje, perguntando a Deus o seguinte: Senhor, do que eu tenho que me separar? Nós somos cristãos, nós somos chamados a nos separar de várias coisas, mas o que tem sido um ídolo na minha vida? Se Israel não expulsou todos os povos, não destruiu todos os povos que estavam na Terra Prometida, por alguns motivos, eu quero saber, Deus, o que é que está dentro do meu território, que é o meu corpo, que é a minha vida, que é a minha alma, e que eu não estou destruindo, que é meu inimigo, que eu devo me separar. É algo de que eu devo me separar.
talvez um pecado, um ídolo na minha vida, de que eu devo me separar, mas eu não tenho me separado. E vamos pedir graça de Deus, através do Espírito Santo, para que Ele fale conosco hoje do que nós temos que nos separar. E para que Ele nos dê um arrependimento. Para que, como o povo de Deus teve a chance de se separar e de ficar mais próximos de Deus, nós usemos a chance que nós temos hoje para dizer sim para a santidade e para a separação que Deus espera de nós. Amém? Até a próxima.